Faz alguma Então, interferência. Tudo bem? como é que se faz? Ouvir em Continuo. eco? Continuo a ouvir em eco. Mas Ai, pronto, que vamos esquisito. continuar. Não sei porque é, porque isto não me costuma acontecer. Pois, e mesmo com fones e sem fones. Agora temos é que ver a minha questão da bateria, que chatice, espero que dê. Mas pronto, Pronto, vamos vamos seguir continuar. isto tudo. É. Depois tenta-se resolver o problema de outra forma. Então vá, apresenta-te, se faz favor. Então, olha, eu estava a dizer, obrigada por este convite mesmo, estou mesmo muito contente, como estavas a dizer, de nos termos conhecido e agora podemos partilhar tanto conhecimento. Então, é verdade, eu sou, de base, sou bióloga, portanto, eu tirei a licenciatura em Biologia, depois fiz o mestrado em Biologia Humana e comecei a perceber que era muito por este caminho das doenças e da saúde humana, mas depois comecei a perceber que não era tanto por aqui. Então decidi tirar outra vez outro curso, fiz 4 anos de naturopatia e que no fundo é uma medicina natural, não é? Uhum, Completamente natural, em que nós tentamos ver a causa de uma determinada doença, tentamos olhar para o paciente como uma pessoa individual uhum, que tem sintomas, mas que não é isso que o caracteriza. Por claro. isso é muito olhar para a causa de determinada coisa. E depois a suplementação é toda natural, correção de vitaminas e minerais, estilo de vida, tentarmos mesmo perceber o que é que está em desequilíbrio, portanto trabalhar com essa vertente muito natural. E depois também, mais recentemente, fiz o curso contigo, não é? De Saúde Sim. Integral da Mulher, que é um tema que eu gosto muito. E fiz também uma especialização em biofeedback, que é uma coisa, é uma máquina que me ajuda, é uma terapia, pronto, está inserida na medicina preventiva e que eu uso uma Ok. máquina que me ajuda na parte do diagnóstico e também faz uma parte da terapêutica, porque vê no fundo o que é que o teu corpo está reativo e isso ajuda-me um Uhum. bocadinho quando mexe com a parte de micro-organismos, por exemplo, com deficiências vitamínicas, nutricionais. Pronto, isso ajuda-me muito na questão toda depois do tratamento e na prescrição. É Pronto, eu estava espetacular. Eu aqui muito interessada. estou desejosa de ir a essa máquina, como te E eu disse há estou bocado. desejosa que venhas. Vamos aí. Acho que preciso mesmo. Vamos começar o nosso tema, que é sobre a candidíase. Entretanto, se alguém tiver algumas perguntas, digam. Isto está-me a irritar um bocado ao ouvir em eco, mas está tudo certo. É Ok. para. Queres que eu É tente para... tirar os fones para ver se melhora alguma coisa? Não, eu acho que o Não. problema, não sei, deve estar a haver alguma interferência. Nunca aconteceu, por isso. É para eu ter a certeza daquilo que eu estou a dizer é certo. Exato. Está tudo bem. Então vamos lá, Constança, o que é a candidíase? O que é a cândida? Explica-nos lá. Então, olha, eu gostei muito que tivéssemos as duas decidido este tema, porque acho que há muita coisa à volta da candidíase que se tem algumas ideias um bocadinho erradas e foi giro Uhum, porque tanto tu como eu fizemos alguns quizzes na nossa página e conseguimos ver que também há ideias que não estão tão certas e que nós tomamos como garantidas e não. É assim, no fundo a candidíase é causada por um fungo, que é a Candida albicans, uhum, normalmente. Pronto, só uhum. que a Candida é um fungo que existe no nosso corpo naturalmente e não é a nossa inimiga número um. Ela Sim. existe, ela gosta muito de mucosas e isso também vai ser importante para depois percebermos algumas coisas, que tudo o que seja temperatura, umidade, mucosas, é tudo o que a Candida gosta. E naturalmente ela já existe no nosso corpo, existe no trato gastrointestinal, portanto a Sinal? nível do intestino Claro. grosso, e também na parte vaginal. Por Pronto. isso é que E ela gosta portanto tanto da aí. nossa vagina, não é? Escura, Exatamente. úmida, Exatamente, tal quentinha. e qual. É É tudo o ótimo que para ela ela se gosta. desenvolver, não é? É, E exatamente. temos de ter Agora, a cuidado, não é? questão. Diz. Temos de ter Exatamente, cuidado exatamente. para ela não se desenvolver. O que é que nós podes, eu não sei o que é que tu ias dizer, mas mais à frente vamos falar como é que ela se desenvolve na nossa vagina e porquê, não é? Exatamente. Porque a questão é essa, é qual é que será a diferença entre ela fazer parte do nosso organismo e estar tudo bem, ou Uhum, começar a ser então um problema, não é? E ser contagiosa. Porque o claro. problema da Cândida é que ela existe num estado que é muito mais simples, normalmente no nosso intestino, e até funciona em conjunto, que nós costumamos dizer que é também a nossa amiga, porque ela Uhum. no nosso intestino e na nossa vagina ajuda a regular determinadas coisas, como o pH e ajuda na digestão de alguns açúcares. O problema é quando a Cândida começa a ganhar terreno, no fundo, e Uhum, fica em vantagem em relação a outros micro-organismos que existem no nosso corpo, nomeadamente claro, todas as bactérias que existem. claro. Sim, porque a vagina é cheia de bactérias, não é? Exatamente, Tá, não exatamente. é um sítio estéril, limpinho, é mesmo suposto ter bactérias, que é para não trazer infecções para dentro do colo do útero, não é? Para não entrar. Exatamente. E é bom que Pronto. tu tocas nesse ponto agora, porque eu tenho reparado que há muita gente que associa a candidíase à parte da higiene. E isso Sim, quase que é um sinónimo de eu tenho candidíase, eu tenho más práticas de higiene. E não tem nada a ver. É que não tem claro. mesmo nada a ver. Até Pronto. pode ser ao contrário, não é? Ter a higiene a mais.
Porquê? Exatamente. Papel higiênico perfumado, com cores, não é? Como os tampões, os pensos e os duches vaginais, Sim, não é? isso é uma coisa que Que não. Ah, a vagina Vocês não é para perceberam uma lavar, coisa? É exatamente isso. porque senão Exatamente. vamos alterar o pH da vagina, não é? Que depois vamos trazer infecções e vai proliferar outras coisas que nós não queremos, porque não há só candidíase, há muitas infecções, não é? Nós hoje pegamos na candidíase porque é mais falada, não é? Mas há muitas infecções que podemos tanto transmitir sexualmente e não é? E podemos já pegar neste ponto, a candidíase não é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Certo, não é uma DST, mas também temos de ter atenção que durante a atividade sexual a candidíase pode passar entre parceiros. E por isso é que também é tão importante e muitas vezes é um bocadinho descurada essa questão, que é quando há um caso de candidíase, seja na mulher ou no homem, mas é mais frequente na mulher, mas quando há um caso de candidíase, ambos devem ser tratados. Mesmo que o homem esteja assintomático e que normalmente está, têm que ser tratados os dois, porque senão é um bocadinho um trabalho inglório e em vão. Por isso, isso é mesmo muito importante. É mesmo importante. E a candidíase não está só na vagina, não é? Não, e ainda bem que tocas nisso. Não. A candidíase, existe candidíase em milhares de sítios e nós às vezes esquecemos porque a candidíase lá está, tudo o que é mucosas. Portanto, vai desde a boca, a pele, os olhos. Não sei se tu até, pronto, nós estávamos a falar há bocadinho que na boca, muitas vezes nós até nos esquecemos que nas crianças muitas vezes isso acontece, que são os chamados sapinhos. Sapinhos, pois. Exatamente, isso é candidíase. Ok. Depois também pode haver a nível sistémico, pode haver candida a nível intestinal. Isso é que também é muito importante, quando há candidíase, mesmo que seja vaginal, nós vermos o historial para trás e perceber, porque a candida depois pode subir ou descer. E lá está, ela existe normalmente no intestino e na vagina. E muitas vezes ela pode subir e ir até à boca, ou o contrário. E portanto, aqui mais uma coisa e mais importante também é perceber a importância da prevenção e dos cuidados durante a atividade sexual, inclusive no sexo oral, porque muitas vezes pode haver cândida oral, depois passa para cândida vaginal e vice-versa. Ok. Sim, temos de ter mesmo muito cuidado. Ter muito cuidado. E não é uma doença transmissível sexualmente, mas como estavas a dizer, podemos apanhar. Porquê? Porque a nossa imunidade pode estar em baixo. Se a nossa imunidade estiver boa, por norma nós não apanhamos, não é? Como outra doença, outra DST, que se apanha e apanha, não é? Não há hipótese da imunidade estar boa ou má, certo? Exatamente. E isso é um dos grandes fatores, aliás, para perceber porque é que a candidíase passa de uma forma amigável, por assim dizer, a uma forma já perigosa e contagiosa. E o sistema imunitário é, sem dúvida, uma delas. Quando nós temos o sistema imunitário em baixo, é muito mais fácil que a candidíase consiga ganhar terreno. E por isso é que é importante, não só a questão toda, por exemplo, de uma alimentação saudável, déficit de nutrientes e vitaminas muitas vezes comprometem o sistema imunitário, a pílula por si só, também antibióticos. Antibióticos, exatamente. Tudo o que seja o stress, ansiedade, sono, tudo isso vai afetar o nosso sistema imunitário. Causas que podem trazer candidíase, não é? Que nós nem estamos despertas a isso. Por exemplo, o biquíni molhado. Vamos dar um mergulho, vamos para casa com o biquíni molhado, não é? Vai ficar mais quente a nossa vagina, não é? Mais escura, mais úmida. É mesmo aquele ambiente que a Cândida adora para aumentar, não é? Como no ginásio o suor, não é? Se nós não tomarmos logo banho a seguir à atividade física, vamos para casa e vamos secar com as cuecas molhadas, não é? E as tangas, o fio dental, porque traz as bactérias, não é? Do ânus para a vagina. Claro, exatamente. E mesmo, olha, eu fiz essa pergunta por acaso na minha página e houve muita gente que não tinha noção que o uso do tampão e o uso prolongado também é um fator que predispõe à candidíase. Porque lá está, é o que tu estás a dizer, é quente e úmido. Está ali a criar aquele meio, não é? Principalmente, é no verão, sim. A altura certa para isso. Ideal. É coisas que nós temos mesmo que cuidar. Na gravidez, não é? Porque nós estamos mais molhadas, digamos assim, mais úmidas, também propicia o aumento de candidíase, não é? Exatamente. Porque aqui também é importante ver que tudo o que altera o pH vaginal são coisas que vão predispor à candidíase. Não só à candidíase, como outras infecções vaginais, não é? Mas à candidíase, como estamos aqui a falar. E, portanto,
nós temos que perceber que, lá está, a vagina, como nós estávamos há bocado a dizer, tem um pH determinado. À volta dos 3,8, 4,5. Moderadamente ácido, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, tudo o que altera este pH vai predispor mais ou menos ao desenvolvimento de candidíase. E isso, por exemplo, dos fatores base é os nossos ciclos menstruais, que ao longo do ciclo o nosso pH varia um bocadinho. Sim. Portanto, logo aí, por exemplo, nós na fase pré-menstrual Menstrual, temos sim. mais predisposição a ter candidíase, porque os nossos níveis de estrogênio estão elevados, etc. E depois há alturas em que há menos predisposição, como por exemplo na ovulação e durante a menstruação. E portanto aí já são coisas que nós também... Como na menopausa, não é? Porque os níveis das nossas hormonas estão todos em baixo. Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto aí também já são fatores que temos que E ter em diz-me uma conta. coisa, a candidíase de repetição. Então, aqui ainda diz de repetição. Há outra coisa, outro fator, porque isto é um mundo, não é? Nós já falámos Sim. da parte do sistema imunitário, Claro. já falámos da parte da umidade, da temperatura, e há outro fator que é muito, muito importante e que é quase assim o número um, que é a questão do intestino. E a questão do intestino é porque assim, nós temos um conjunto de bactérias, que é o que nós chamamos a microbiota, um conjunto de bactérias e de fungos e de vírus e vários micro-organismos, que é o que vive normalmente no nosso intestino. E eles são também na importantes, nossa não vida. é? Eles estão-nos São a defender importantíssimos. dos fungos Sim, sim, sim. externos, não é? Exatamente, e convém que haja um equilíbrio certo entre bactérias boas e menos boas, mas que tudo funcione bem para que o nosso sistema imunitário funcione, a digestão, no caso da vagina, que tudo esteja bem regulado. A questão é quando existe alguma desregulação dessas bactérias, que é o que nós chamamos uma desbiose, que é quando as bactérias más, por assim dizer, estão acima das boas, Boas, e sim. portanto aí vai desregular tudo. E a questão da desbiose e de nós desregularmos as bactérias é que depois muitas vezes fica uma coisa que nós chamamos de permeabilidade intestinal, em que passam bactérias para a corrente sanguínea, passam toxinas, coisas que não deveriam passar, e portanto nós temos sempre que ver a parte toda do intestino. E por isso é que há bocado tu falaste, com toda a razão, da questão dos antibióticos, porque vão desregular também todas estas Sim, não situações ajuda. bacterianas. Sim. Outra questão, por exemplo, é a precipitação também. Ok. A precipitação já significa que há uma desbiose e, portanto, a predisposição para candidíase também é... Estão a ver como o corpo é fascinante, que nós somos um ser holístico, nós estamos todas ligadas, não é? É espetacular. É espetacular. E mexe num cantinho e tudo o resto. Porque é assim, quando uma coisa está desregulada, vai mexer no outro órgão e no outro e no outro e temos que ser vistos como um ser um holístico e não visto por partes, não é? Exatamente. Que isso é Tal e espetacular. qual. Tal e qual. Sintomas. Quais é que são os sintomas para quem tem uma candidíase? Porque é a diferença de uma vaginose, uma vulvaginite, há milhares, não é? É assim, no geral, todas elas têm coisas em comuns, como por exemplo a comichão, que pode variar. Há pessoas que têm pouco, há pessoas que têm mais, mas a comichão, haver vermelhidão, inchaço, pronto, e depois o que parte do corrimento. E assim é que começa a ser um bocadinho diferente entre eles. Sim, diferentes vaginites e vaginoses. No caso da candidíase, há uma coisa que é muito característica, que é um corrimento que é mais branco, mais brumoso. Normalmente até se diz que é tipo requeijão, que tem assim Esfarelado. uma esfarelada, exatamente. Depois, também outra característica é que não costuma ter odor, ou se tiver é assim um odor mais subtil, género pão fermentado. Como eu disse no meu post. Exatamente. Depois também pode haver dor durante a atividade sexual, pode haver muito mais cansaço. Ok. Mais nos homens, não é? Explica nos homens. Quais é que são os sintomas? Porque nós temos corrimentos, os homens também podem ter, mas não é tão normal, não é? Os homens normalmente são assintomáticos. Sim. Menos sorte e calha disto tudo. Mas os homens normalmente são assintomáticos quando têm sintomas. Também pode haver alguma espécie de corrimento, algum inchaço ou vermelhidão na glande e pode haver também algumas placas branquiçadas. Não é tão comum, mas pode haver. Agora, uma coisa que é importante, ainda bem que tocaste na parte dos homens, é que os homens geralmente podem mais facilmente passar a candidíase depois para outras zonas. Por exemplo, algumas más práticas de higiene podem acabar por passar para a boca e depois isso também já é uma porta de entrada, depois na atividade sexual, sexo oral, etc. Passar para uma candidíase. Espalhar, não é? Exatamente. Portanto, também são coisas que temos que ter em atenção. Sim. É mesmo. E como é que nós podemos tratar? De forma natural, claro. Não é? Se nós assim, a candidíase, lá está, como nós vimos, pode ter várias questões e várias causas. Portanto, nós temos sempre, assim, número olhar para a parte da digestão. Olhar para a parte da digestão que começa mesmo na boca. Portanto,
tudo o que nós comemos, portanto, trabalhar a alimentação, já podemos ver daqui a bocadinho um bocado como é que nós podemos fazer, mas Sim. tirar bem, ver se a digestão está a ser bem feita, temos que avaliar várias coisas. Depois, obviamente, trabalhar o sistema imunitário, não é? Como nós Sim. falamos. Portanto, existem vitaminas, minerais, a alimentação, o stress, atividade física, tudo isso tem que ser bem regulado. Depois, todos os hábitos que nós falámos há bocadinho, de que tu falaste muito bem, das cuecas, evitar os fios dentais. O fio dental, a tanga. Sim, a tanga. Depois, uma coisa que é espetacular para a nossa vulva, para a nossa vagina, é ela apanhar ar. Não usar. Exato. Quando pudermos, é apanhar ar, apanhar sol, é mesmo. E na cama, Apanhar sol. nem que seja dormir sem cuecas. Não, é super importante. Isto parece para dizer, agora vamos estar com o nosso pipi ao sol. Mas sim, vitamina D é super importante. Para o corpo todo e principalmente também para a vagina e para a vulva, pronto. Exatamente. Arejar, não é? Arejar é mesmo Claro que ninguém se sente confortável se calhar não usar cuecas na rua, mas dormir sem elas, por exemplo, já vai ajudar bastante. E Exatamente, secar bem. E secar muito bem, exatamente. Isso é fundamental. Depois também ter atenção, lá está, com os produtos de higiene íntima que se usam, porque é essa questão do excesso de limpeza. A vagina, por si só, é um Limpa-se. local que se limpa. Nós temos corrimentos, temos lubrificação, temos vários mecanismos de autolimpeza da nossa vagina. Deixa-me só dizer aqui um à parte, porque nem todas as excreções que nós deitamos são uma infecção, está bem? A vagina autolimpa-se, por isso durante o dia podemos deitar essas excreções, é normal, e também o nosso muco cervical. Eu antes de conhecer o ciclo menstrual, eu dizia sempre ao meu ginecologista, há fases do mês que eu tenho algum problema, porque deito imenso corrimento. Ele nem me dizia nada, nem me dizia que sim, nem que não. E agora percebi, não era corrimento, era muco cervical. E muco cervical é cidade de saúde, é cidade de fertilidade. E como é que nós vimos essas diferenças? O muco cervical não cheira mal, está bem? Não tem um odor forte. Enquanto as infecções, sim. Entretanto, temos aqui a Ibish Cat, que nós conhecemos, que é a Catarina e a nossa amiga, que candidíase recorrente e estado emocional psicológico para ganhar sobre isso. Sim, vamos já falar disso mais à frente. Obrigada, Catarina, mas sim, é super importante. Sim. Agora, acho que em relação ainda aos tratamentos, há coisas que nós podemos fazer também mais simples e pequenas coisas. Pronto, primeiro, a alimentação, como nós tínhamos falado. Existem assim coisas que nós sabemos que a Cândida gosta muito e que a faz crescer, que são os açúcares simples, portanto, as farinhas brancas também, os açúcares refinados, tudo isso são coisas que nós temos que eliminar da alimentação. Sim. E temos mesmo. E depois temos que eliminar também tudo o que tenha elevado teor de fungos, como os amendoins, os pistácios, como fermentados como a cerveja, o vinagre, o tempê, tudo isso pode contribuir para o crescimento da cândida, portanto nós temos que evitar. Aquela ideia de que todos os açúcares têm que ser eliminados também não é verdade. Nós podemos ter açúcares, ou seja, hidratos de carbono mais complexos, arroz integral, podemos comer frutas, podemos comer. Temos é que ter atenção, tentar sempre que sejam frutas que tenham um índice glicémico menor. Pronto, Sim. As maçãs, as peras, pronto, evitar se calhar as bananas, pronto. Ok. Mas tudo o que seja açúcares, eliminar. Sim. Os laticínios também é uma coisa boa de eliminar, porque não só tem um potencial alergénico como inflamatório, também não é bom. Ok. E depois, há coisas ótimas que podemos incluir na nossa alimentação, como o alho, como o tomilho, como orégãos. São tudo coisas que são antifúngicas, antimicrobianas, portanto é ótimo, anti-inflamatórias. Fazer banho de assento com plantas, não é? Também. Sim, isso também. Plantas é que Malvas. aconselhas? Olha, orégãos é ótimo, malvas, camomila, são tudo plantas que podem ser boas. Também o tea tree, podemos pôr em óleo essencial. Diretamente na vulva? Não, convém fazer em lavagens, sim, lavagens. Banhos de assento. E Sim. isso assim são plantas que depois podemos até deixar... Pomos o quê? Uma gota no banho de assento? O banho de assento, imagina, é uma bacia com água e que depois lavamos, pronto, a nossa parte de baixo Sim, para tentar equilibrar o nosso Exatamente. pH e assim baixar os níveis da cândida para o estado normal, não é? Exatamente. E para a comichão, para pôr na vulva, que às vezes traz muita comichão, aconselhas pôr algum óleo? Olha,
Há um óleo espetacular e que tem uma atividade fungicida brutal, que é o óleo de Ok. coco. Agora tem que ser um óleo de coco de boa qualidade, Qualidade, sim. portanto, biológico, primeira apreensão a frio, pronto. E isso pode ser colocado diretamente, até se podem fazer uns supositórios com óleo de coco, Uhum. e isso é mesmo muito bom. Eu fazia Mesmo lá muitos dentro estudos. da Sim, vagina. sim, 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 colocar dentro da vagina. Ok. Colocar dentro da vagina. E o que é que tu dizes sobre o iogurte? O iogurte também é bom para ajudar a equilibrar, não é? O iogurte Como é tratamento. por ter bactérias boas. Uhum. Lactobacillus que nós Sem conhecemos, açúcar, se faz favor, não sem é? açúcar, biológico, Biológico. de boa qualidade, sim. E podemos colocar diretamente na vagina. É Pomos numa maravilhoso. seringa, sem agulha, como é óbvio, introduzimos dentro da nossa vagina, ponham um pensinho reutilizável, não, reutilizável, sim, desculpem, Sim, porque o descartável estavam aqui a perguntar, um penso diário, todos os dias pode provocar candidíase? Pode, porque vai alterar o nosso pH vaginal, é. tem imensas E é o tal toxinas, ambiente, E o tal ambiente mais úmido, mais quente, sim. tudo isso também. Sim, é preferível ir mudando as cuecas ao longo do dia e ter sempre uma zona limpa, ou até mesmo não usar, pronto. Isso seria mesmo ideal para criar. Vocês estão-me a ouvir melhor? É que eu estive aqui a mexer no áudio e Tive sempre a ouvir-te bem. Era foi. eu que fazia eco, não era? Não, tu estavas bem, eu é que ainda estou a fazer eco, mas estava a tentar perceber como é que eu consigo melhorar isto aqui. Mas não está fácil, não sei o que é que se está a passar. Não faz mal. Ahm, Em relação ao estado emocional, o que é que a candidíase nos quer dizer? Não é? Então, isso é um assunto giro. E eu por acaso, pronto, pessoalmente gosto muito desta parte mais psicossomática e tentar Sim. perceber um bocadinho a razão das coisas, porque há sempre assim Eu uma razão. acredito muito que todas as nossas doenças vêm de um emocional. Tal e qual. Obrigada, Pedro, disto está a ouvir perfeitamente, fico mais descansada. Vem tudo emocional, é tudo a regenerar, não é? Porque depois não está, nós não tratamos o emocional, a nossa imunidade acaba por decair e depois começam a gerar diversas doenças, não é? Tal e qual, é mesmo. E nesta questão do emocional, eu acho que é sempre bom para nós percebermos o que é que cada doença nos quer dizer e Uhum, tentarmos perceber qual é a função de determinado órgão e depois sim. perceber o que é que isso tem implicado. E então, nesta questão, nós temos que pensar, ok, é uma questão da vagina e é uma questão do sistema reprodutor. O que é que isto quer dizer? Qual é a função do E sexo e sexual, da não é? vagina? Exatamente. E então, no fundo, é isso. A nossa parte reprodutora é exatamente para reproduzir, é para criar descendência, é para o prazer também. E, portanto, está muito ligado com isso. Tudo o que seja candidíase está muito implicado com a nossa necessidade de projetos a longo prazo, está muito relacionado com a nossa sexualidade, com a nossa entrega, muitas vezes relacionado com alguma culpa em relação à sexualidade e alguma falta de entrega ou alguma. Também tem muito a ver com as expectativas que tu podes criar, quer seja em relação a ti, quer seja em relação ao teu parceiro. Porque Sim. no fundo, quando tu tens candidíase, o que é que acontece? É que tu não tens relações sexuais, ou pelo menos não te sentes tão bem, tão livre e tão É o corpo que está a confortável. dizer, para, não é? É o corpo que está a dizer para. E Para. portanto, tu tens que Alguma coisa se está a avaliar. passar ou na tua Sim, relação, não é? Como tu estavas a dizer, sim, tens que olhar, que ver o que é que se está a passar contigo, com a tua relação, com o teu parceiro, e muitas vezes também pode ser relações passadas, exatamente. maltratadas. Exatamente, exatamente. E ver também a tua relação contigo mesma e a tua relação com o teu lado feminino e com a tua parte Uhum, sexual. E eu acho que hoje em dia, isto é uma coisa que felizmente se tem falado cada vez mais, mas nós vivemos um bocadinho uma sociedade um bocadinho castrada nesse sentido, em que sim, o prazer sexual nem sempre é bem visto para o lado das mulheres, claro, principalmente, não é? sim. E então esta entrega ao prazer e esta culpa que pode daí advir muitas vezes também se somatiza no corpo, não é? E temos que Uhum. ver um bocadinho o que é que significa isto e como é que está a nossa relação com o nosso parceiro, como é que está a nossa relação com as expectativas que temos em relação à própria relação. Sim, E sim, acho que isso são sim. tudo coisas importantes. E eu também tive, por acaso, foi curioso, porque andei a ver algumas coisas sobre isto e sobre a parte Uhum, da psicossomática que me interessa. E existem alguns estudos até que quando há candidíases recorrentes, muito recorrentes, uhum. que muitas vezes está associada a conflitos que tu possas ter com a tua mãe, com a parte Ah, que materna. engraçado. E que pões em causa a tua parte mais feminina, pões em causa o teu prazer, a tua entrega,
a tua criatividade. Às vezes é muitos bloqueios que nós também trazemos para trás, não é? De infância, do género, não mexas no teu pipi. Está-nos a trazer logo um bloqueio sexual. Completamente. Como tu estavas a dizer, a mulher não se pode masturbar, não pode ter prazer. A mulher tem que se entregar ao homem, o homem tem que ter o prazer e é o que é. E Eu depois, acho que é assim mal visto se uma mulher gosta, não é? E se tem Claro. bastante prazer e se procura. E pronto, isso sempre foi muito associado à parte masculina e hoje em dia também já está a haver mais empoderamento feminino também. e depois e é isso, e a mulher entrou no mercado de trabalho, não é? A mulher teve que ir buscar muita energia em yang e esqueceu-se da energia feminina, como tu estavas a falar. Nós somos mães, nós trabalhamos, nós tratamos da casa, nós fazemos o jantar, não é? E estamos muito no racional. E esquecemos o emocional, esquecemos da essência feminina, esquecemos de nos conectar connosco. Para não falar que também as pílulas, os métodos contraceptivos hormonais que trouxeram-nos a apatia também, não é? E então é isso, nós perdemos a nossa energia yin e estamos só no yang, porque nós temos de ser produtivas. Temos de trabalhar, nós temos que conseguir fazer tudo, conseguimos ir buscar os filhos, apesar que os homens de hoje em dia já são muito mais ativos, acredito muito, mas as gerações passadas passaram muito por isto, não é? A mulher. Totalmente, totalmente. E isso acho que é uma coisa que nós temos que conseguir ir desconstruindo e trabalhando. E pronto, e trabalhar sempre a parte mais emocional e psicossomática e depois a parte também mais física. Mas sempre um trabalho Claro. em conjunto, é Sim. essencial. E uma coisa que por acaso ainda não referimos e que é importante é que a candidíase é uma questão que nós muitas vezes negligenciamos e achamos que é simples e que já está tratada e depois às vezes volta, mas também não damos assim tanta importância. Só que é uma questão que tem que ser mesmo bem trabalhada, porque a cândida, além de ela própria poder espalhar-se pelo sangue, ela própria também produz muitas toxinas. E, portanto, é mesmo importante trabalhar, porque tem-se vindo agora a perceber que existem muitas doenças que têm por base historial de candidíase. A sério? Quer seja doenças de pele, psoríase, coisas assim, olha, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, por exemplo, tireoidite Hashimoto, e doenças neurodegenerativas, e tem-se vindo a perceber que muitas vezes há um historial grande de candidíase por trás, em que tanto as toxinas como a própria candidíase passou para o sistema sanguíneo e ela facilmente atravessa a barreira hematoencefálica e chega ao cérebro. E, portanto, é mesmo importante nós tanto para o trabalharmos homem bem. como para a mulher, os dois. É. E por isso é que um tratamento para a candidíase não é só com antifúngicos, mesmo Sim. que seja convencionais ou não, mas não pode ser nunca só com antifúngicos, porque temos de trabalhar a questão da limpeza do sangue e fazer mesmo um tratamento profundo. Ok, E tu consegues ajudar a pessoa, imagina, eu sofri muito de candidíase de repetição há uns anos. Posteriormente, agora falaste nisso, da tireoidite de Hashimoto, não é? Uma doença autoimune, que depois destas candidíases que eu tive, que eu na altura não percebia, nem foi nada natural e foi tudo com antifúngicos, não sei o que, sequer ficaram maltratadas e a minha tireoidite foi diagnosticada depois dessas candidíases. Achas que ainda vou a tempo Acho que sim, acho de que- tratar, digamos assim? Isso, claro que sim, vamos sempre a tempo. Há sempre formas de nós vermos, porque esta questão dos micro-organismos tem que ser mesmo muito bem tratada. E mesmo esta questão do sangue. Porque pode eventualmente, continuar às no vezes- sangue, eu posso não ter sintomas, mas continuar ativa, digamos assim. Sim, exatamente. E existem plantas muito boas. O pau-d'arco é uma planta excelente para limpar o sangue e que nós trabalhamos muito com ele. Com ela, planta. Sim. Existem muitas formas, sim, e acho que é mesmo muito importante e por isso é que hoje em dia cada vez mais nos temos debruçado nesta questão dos micro-organismos em doenças como o autismo, em doenças como o Parkinson, porque muitas vezes têm alguns micro-organismos que ficaram meio esquecidos no nosso sistema e que eles existem, mas ficam assim meio em estado latente, que podem ou não ir dando sintomas, mas que têm que ser sempre vistos e por isso é que é mesmo importante. E daí Boa. tratarmos os dois, tratarmos a fundo. Pois, sempre em casal também, não é? Não pode ser só um. Por norma, o mal vem sempre da mulher e o homem fica esquecido. Infelizmente é um bocadinho assim. Olha, Constança, estou a gostar muito de falar contigo. Não sei se alguém quer tirar dúvidas. As lives não são para ser muito grandes, é para nós falarmos as coisas mais precisas. Por isso, se alguém quiser tirar alguma dúvida, entretanto, digam. Tu foste vendo se havia perguntas? Fui e estou só agora a andar para trás para ver se não ficou nenhuma por responder. Eu acho que não.
Acho que ficou tudo respondido. A live vai ficar disponível na minha página. Entretanto, eu também vou fazer um canal de YouTube onde vou deixar as lives também lá disponíveis para quem quiser ir ver. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui. Talvez, acho que não. Nós fomos falando das coisas todas nos tempos certos, Sim. mas acho que sim, acho que é uma coisa que nós temos mesmo que ir tendo em atenção e pronto, e descartar além das outras possíveis infecções vaginais, não é? E ter atenção sempre a estes sintomas, principalmente o tal que fomos falando, do corrimento branco, grumoso. Sim, porque se nós tivermos consciência do que é saudável, não é? O que é ter uma vagina saudável, assim que a nossa vagina está doente, digamos assim, vamos fazer um pré-diagnóstico precoce. E isso é espetacular. É autoconhecimento, como eu costumo dizer, autoconhecimento é poder. E se nós soubermos quando está bem e saudável, vamos perceber logo quando alguma coisa está mal. E nós também estávamos a falar um bocado nós temos que nos tocar, nós temos que tocar na nossa vulva. Porque assim quando ela estiver inchada, ou saber como é que nós somos de forma natural. Porque quando tivermos algum problema, nós vamos logo perceber, olha, está aqui qualquer coisa que não está bem, é melhor eu ir ao médico, ver o que é que se está a passar. E não deixar prolongar nem arrastar. Exatamente, exatamente. É mesmo isso e tu que trabalhas tanto na parte do ciclo menstrual também é importantíssimo. Porque O empoderamento da mulher e o sim, e o próprio ensina. ciclo menstrual nesta questão da candidíase muda tanto, não é? Sim. Porque o nosso pH vai mudando, mesmo o pH do sêmen é um pH diferente do nosso e por isso é que nós temos tanta predisposição a mais infecções depois de termos relações sexuais. Portanto, isso são tudo coisas que nós temos que ir conhecendo e sabendo, não é? Uma da dica que eu também costumo dar é a seguir à relação, tomem banho. Por mais que vos custe, levantem-se e vão mesmo tomar banho, os dois, porque vão prevenir pronto, e fazer o xixi logo a seguir. Porque uma pessoa quando tem uma relação sexual tem sempre vontade de ir fazer xixi. E é mesmo isso, é o corpo a limpar para não deixar entrar nada que não tem que entrar. Por isso, o nosso corpo é sábio e sabe aquilo que faz. Nós temos é que o respeitar e dizer, não vou, não me apetece fazer xixi agora, mas não vai. É mesmo importante. Eu vi que estavam aqui a fazer uma pergunta. Desculpa, eu não vi. Aconselhamos para a limpeza do sangue. Pronto, uma das plantas que nós usamos muito, lá está, e que eu gosto muito de usar é o pau d'arco. O pau d'arco é uma planta que é depurativa, número 1, depurativa do sangue, é espetacular, com imensa atividade anti-inflamatória, anticancerígena, etc. E como é que se toma? Em cápsulas? Podes tomar, sim, existem, sim, eu gosto mais de tomar em xarope, existem xaropes Em de xarope, pau ok. d'arco, que é muito bom, também podemos beber em infusão, também, é ótimo. E aconselhas fazer isso o quê? Uma vez por ano? Ou É assim, depende? depende um bocadinho. Isto tem que ser tudo muito bem avaliado. Claro. E temos, porque lá está, aqui pressupõe tu teres muita coisa a funcionar bem, os intestinos a funcionar bem, a tua digestão a funcionar bem, o teu pH vaginal a funcionar bem, e por isso isto é um trabalho um bocadinho conjunto. Claro. Em termos de limpeza do sangue, eu gosto muito tanto do pau d'arco, como trabalhar com outra coisa, que é uma suplementação com ozono. Que o ozono é uma terapia diferente, que é a ozonoterapia, que também é super anti-inflamatória, limpa de metais pesados, limpa de toxinas. Pronto, Nós estamos expostos a toxinas todos os dias. Com uma boa alimentação mais limpa que nós tenhamos, estamos sempre expostos. Sempre. É verdade. No shampoo, na pasta de dentes, no creme que pomos no corpo, por mais que nós tentamos que seja biológico e o mais natural possível, estamos sempre expostos. Os mesmos legumes biológicos vêm da terra que está cheia de toxinas, o ar está cheio de toxinas. A nossa roupa, com as cores, tudo isso. Sim, sim. Olha, uma vez estive numa conferência em que falavam que até a cor das cuecas, eu acho que disse isso quando nós tirámos o curso, mas que a cor das cuecas muitas vezes influencia as bactérias que nós temos na nossa vagina. Portanto, Sim, sim. Sempre ouvi que devemos ter cuecas brancas, não é? Exato. Algodão branco. Da algodão, isso é muito importante também e que também influencia muito no nosso pH e traz o aumento da nossa cândida, são os tecidos. 100% algodão, 100% biológico, já o Human Secret tem já à venda em vários sítios, o Lidl às vezes também tem. Estas pequenininhas coisas vão fazendo a diferença. Parece que é para, e agora as cuecas vão fazer diferença. Agora o creme que eu ponho no corpo vai fazer diferença. Faz. Mas tal e qual. E uma coisa que eu gostava muito rápido de só referir, acho que nós nos esquecemos, é falar um bocadinho da questão dos... pronto, já falámos da higiene íntima, que não é tão necessária assim, mas mesmo dos géis íntimos e dos pHs.
Porque Ok. isso é uma coisa também importante, porque a nossa vagina, como nós já dissemos, por si só tem um pH um bocadinho mais ácido, não é? Uhum. Agora, também é importante perceber que quando nós temos uma infecção com bactérias, normalmente o pH está menos ácido. E aí Uhum. convém usar sempre um gel íntimo com um pH adequado, normalmente um bocadinho mais perto do nosso pH vaginal. Agora, quando há candidíase, a candida normalmente sobrevive em pH mais ácido ainda do que o nosso normal fisiológico. Então, Uhum. aí muitas vezes, se queremos usar um gel íntimo, então devemos usar um gel com pH já mais neutro, à volta dos 7, 8. Claro, para Porque isso às equilibrar e vezes. para depois matar a cândida. Exatamente, exatamente. Agora, fora isso, em situações normais, não é Matar preciso não, porque ela é grandes. precisa, é regular, Sim, coitada. regulá-la. Mas fora isso, não é preciso grandes. Água tépida é o Sim, ideal. sim, não se ponham a limpar a vagina. A vulva sim, mas não Sim, esfreguem muito, não haja muita fricção, não é? Mas não sim. é. Pronto, é um bocado a indústria tudo isto das É, limpezas. é, é. Mas pronto, querida, olha, acho que não há mais dúvidas. Gostei muito de falar contigo. Também é sempre bom. Sim, Muita coisa para partilhar. sim, eu vou querer fazer mais lives contigo, como é óbvio, porque acho que é mesmo uma partilha essencial para nós passarmos a nossa mensagem e para nós, entre terapeutas, digamos assim, também eu aconselho-me imensas vezes contigo, porque nós não sabemos tudo e não temos que saber tudo. Tu és de uma área, eu sou de outra área, que juntas fazemos um ótimo trabalho, Tal e qual, não tal é? e qual. Só temos todos a ganhar com isso. Sim. Obrigada, Olha, Madalena. Obrigada obrigada a todos que mesmo. estiveram presentes e se tiverem algumas dúvidas, tanto para mim como para a Constança, nós estamos disponíveis nas mensagens no Instagram, por isso estejam à vontade. Um beijinho grande e Olha, um obrigada, boa beijinho noite muito a grande. todos. Obrigada.